Para desempilhamento, a gente também vai ter o procedimento, né? Então, como a gente falou, em todas as partes do processo, a gente vai ter as medidas técnicas aí, as medidas de prevenção, as medidas de controle para que a gente faça a atividade com segurança. Então, no empilhamento a gente tem, no desempilhamento também, né? No processo reverso, a gente vai ter também essas técnicas de segurança, que basicamente vai ser o sentido contrário do empilhamento que a gente vai fazer aí também. A gente vai ver que é como se a gente ligasse a câmera no sentido contrário aí. Eu estou rebobinando a minha fita, né? Quem é da época aí do videocassete, a gente vai estar rebobinando a fita aí, a gente vai estar voltando a imagem, né? A gente está fazendo o processo reverso. Então, no empilhamento, a gente trouxe a carga aqui, elevou, posicionou, baixou o garfo e saiu. Aqui a gente vai fazer o processo inverso. Então, a gente vai chegar sem carga, elevar os garfos, retirar a carga do local, baixar totalmente e sair. Basicamente, o processo é o mesmo, só vai mudar as posições de carga aí, né? Que a carga está chegando, a outra a carga está saindo, né? Mas a gente vai ter o procedimento. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho aí como que funciona esse desempilhamento então. Então, mesma condição, vou chegar, eu estou chegando sem carga agora, né? Porque eu estou vindo buscar essa carga que normalmente está indo para o carregamento lá, está indo para a doca para ser transportada, ou vou estar levando essa carga para outro local, então eu preciso retirar. Então, mais uma vez eu vou chegar com os garfos abaixados, de 15 a 20 centímetros ali, sempre com o meu campo de visão limpo. Cheguei na frente da pilha, do local que eu vou fazer esse desempilhamento, que eu vou pegar a minha carga, aí sim eu vou manobrar a empilhadeira para ficar com os garfos de frente, mas ainda eu estou com os garfos baixos ali, né? Então eu vou parar na frente da pilha e frear, colocar a torre na posição vertical, então também vou deixar a torre reto, né? Não com ela deslocado para trás, né? Se necessário, ajustar a abertura dos garfos, a largura da carga, né? E assegurar-se de que o peso da carga está dentro da capacidade da empilhadeira. Então, em algumas situações, né, a gente vai ter que verificar essa largura dos garfos aí, se elas estão compatíveis com a estrutura da carga que eu vou retirar. Normalmente isso já é feito, já é avaliado, mas a gente vai ficar atento a esse ponto. Então vai ter algumas empilhadeiras que faz essa abertura e fechamento de garfo automático, um comando que a gente tem no joystick, na alavanca, ou a gente tem as empilhadeiras que a gente vai fazer isso de forma manual também. Então eu vou ter a travinha que eu vou soltar e aí com uma alavanca ali a gente vai estar posicionando esses garfos. Mas eu vou chegar com os garfos abaixados, vou manobrar a empilhadeira para deixar os garfos na frente da pilha ali, e se necessário eu vou movimentar um pouquinho aí essa empilhadeira para frente, a torre, para eu começar a fazer essa elevação, que é o nosso segundo passo aí então agora, né? Então já cheguei com o garfo baixado, me posicionei na frente da carga, então eu vou elevar os garfos até uma posição que permita a entrada no pallet. Se necessário, vou levar a empilhadeira um pouquinho mais para frente, assim como a torre também, para que eu consiga posicionar o meu garfo em mais de 75% do comprimento da carga, Lembra que a gente viu anteriormente lá. Então cheguei, posicionei a minha empilhadeira, agora eu vou elevar os garfos na altura da carga. Elevei os garfos, totalmente até chegar na altura que eu preciso retirar essa carga. Então aí eu vou inserir esses garfos
no pallet lá, né, na carga, na estrutura onde eu preciso fazer essa movimentação. E aí a gente vai deslocar a torre para frente e a empilhadeira também, se houver necessidade. Sempre, né, com a torre aí já em pé, com a torre na vertical. Não posso entrar com ela inclinada para trás de bico, que vai enroscar na carga, e nem com ela inclinada para frente também, porque no momento que eu for elevar essa carga, ela pode correr ali nos garfos e provocar a queda dessa carga. Então, com a torre na vertical, com a torre em pezinho ali, né, eu vou levantar os garfos, né, e vou deslocar a torre para frente, né, se necessário a empilhadeira também. Mas lembrando, torre sempre em pé na vertical, porque, né, se tiver inclinado para trás aqui, pode bater na carga, empurrar a carga, e se tiver inclinado muito para frente também, no momento que eu for elevar esse pallet, ele pode correr. Além do que, né, pode também danificar o próprio pallet, quebrar uma ripa ali nesse momento. Então, garfo alinhado, reto ali, para que eu consiga entrar na estrutura do pallet e fazer essa movimentação. Lembra lá que a gente falou, né? Eu preciso passar aí pelo menos 75% do comprimento da carga com o garfo. Então não é chegar na pontinha ali e já elevar, né? Eu tenho que passar de preferência, né, o garfo todo ali, que ele atinja no mínimo 75% do tamanho da carga ali, para que a gente tenha uma estabilidade maior, né? Terceiro passo, então, aí eu vou levantar a carga até ela sair totalmente ali do porta-pallet, do local que ela estava armazenada, né? E vou levemente inclinar a torre para trás. Aí sim, né, a minha carga já levantou, ela já está posicionada nos garfos, então eu vou levemente dar uma inclinada na torre para trás, para essa minha carga ter estabilidade. E aí nesse momento é aquela mesma questão, né? Antes de dar essa inclinada para trás na torre, eu já vou avaliar. Bom, eu peguei de maneira adequada esse pallet, né? Ele está estabilizado, não está torto, não peguei errado. Se eu peguei errado, mais uma vez, eu vou baixar essa carga com segurança ali para avaliar e reposicionar esses garfos, né? Não adianta eu pegar esse pallet todo torto ali também, que ele pode tombar, né? Então, posicionei bem os garfos ali, vou elevar, vou retirar, né, que ele perca o contato com a estrutura, com o porta-pallet, com a carga que está embaixo ali, e após ele perder esse contato, fazer essa elevação, aí eu vou tombar ele levemente para trás, né, a torre levemente para trás, para eu ter essa estabilidade aí, né? Então, antes de eu movimentar a empilhadeira, o primeiro passo já é fazer essa inclinação leve para trás, né, para conseguir sair com segurança, né? Aí sim, né, com essa torre inclinada para trás, né, tá longe da pilha lá, eu vou recolher o mastro, ou seja, eu vou trazer a torre de volta para perto aqui, né, com ela ligeiramente para trás, certificando que o caminho está livre aí, tomando cuidado para não deslocar as cargas das pilhas laterais. Então, retirei a minha carga ali, já elevei, dei uma inclinadinha na torre para trás, aí eu vou trazer a torre de volta ali, vou recolher a torre e vou dar ré, né, se for necessário, para eu sair totalmente da pilha, para eu sair totalmente da estrutura ali onde esse pallet estava armazenado, para que eu consiga posteriormente agora, né, no próximo passo, então, tá baixando totalmente essa carga, né? Então vou baixar, deixar ela ali a 15, 20 centímetros do chão, e aí eu consigo fazer essa movimentação, né? Lembrando sempre de deixar a torre levemente inclinada para trás, para que a gente tenha uma maior estabilidade dessa carga, né? Então, sempre com
com a carga ali, eu vou procurar manter a torre levemente inclinada para trás, né? Porque isso vai dar mais estabilidade, né? E também para evitar o corrimento da carga, o tombamento da carga. Se ela estiver reto ou se ela estiver inclinado para frente, ainda piora mais a situação, né? Se eu precisar frear emergencialmente, essa carga pode estar correndo, então é importante que eu deixe ela inclinada um pouquinho para trás ali, porque ela vai me dar um pouco mais de segurança. Então, baixei os garfos 15 a 20 centímetros do chão, aí sim eu posso deslocar, vou levar essa carga lá para o carregamento, para a expedição, para um outro local aí que foi solicitado. Então, basicamente vai ser aí o processo inverso que a gente vai fazer do empilhamento. Mesmas orientações, né? E aí vão ocorrer os mesmos erros lá com o operador que já está mais experiente, mais habituado com a situação. Então ele está chegando no local, ele já começa a elevar os garfos, né, para manobrar, já chegar na altura ali, né? Aí ele pega a carga, né? E já antes de baixar totalmente também, já manobra e começa a sair, vai baixando e vai caminhando para a empilhadeira. Também está equivocado, igual estava lá no procedimento de empilhamento. Então eu preciso fazer igual a norma pede, no mínimo igual a norma pede. Então eu vou trazer a empilhadeira com os garfos abaixados, né? Chegando na frente da pilha, aí sim eu vou posicionar a empilhadeira, né? Elevar os garfos, né? Inseri-los lá no pallet, me certificar que a carga está estabilizada, aí eu vou elevar essa carga, reclinar um pouquinho a torre, né? Afasto a empilhadeira, recolho a torre, trago ela de volta para ela sair da estrutura, vou baixar essa carga, né? Deixar ela ali a 15, 20 centímetros do chão e aí sim eu vou movimentar a empilhadeira. Pô, Thiago, que chato, precisa ser assim mesmo? Eu já consigo vir levantando e vou movimentando. Não é o que a norma pede, né? E não é a forma mais segura. Então o ideal é realmente fazer da maneira que a gente viu aqui, tanto o empilhamento quanto o desempilhamento, né? Que é o processo inverso aí. A gente precisa estar sempre com a carga baixa, com os garfos baixos, mesmo sem carga, só fazer essa movimentação quando tiver com o garfo baixo, né? E aí ter muita atenção nesse momento de empilhamento e desempilhamento, porque como a gente falou, é um dos momentos mais críticos aí na operação da empilhadeira, que a gente tem o maior risco, porque a empilhadeira normalmente vai estar muito próximo do seu máximo de capacidade, a gente vai ter um deslocamento aí do nosso triângulo de estabilidade, então isso também vai influenciar. A empilhadeira elevando os garfos com carga, ela já vai ter a sua perda residual ali, então é um ponto bem crítico, né, que a gente precisa fazer com o máximo de segurança possível, porque a gente pode estar danificando a estrutura ali também, causando uma batida naquele porta-pallet, batendo nas pilhas laterais próximas ali e provocando aí um efeito cascata, um acidente de grandes proporções. Então é um movimento, é uma ação, tanto o empilhamento como o desempilhamento, que a gente precisa fazer sem pressa, sem correria, sem pressão, com tranquilidade ali, né, com o máximo de segurança possível, seguindo todos os procedimentos, né, porque assim a gente vai estar minimizando, a gente vai estar evitando ali, né, as consequências, tentando, né, pelo menos minimizar as consequências de um acidente. Então, é para isso que essas técnicas vão servir, para que a gente consiga, né, minimizar essa probabilidade de acidente nesse momento que é tão crítico aí, né, na operação da empilhadeira. Então, quando eu estou elevando a carga, estou baixando uma carga, né, é um dos momentos onde a gente tem o maior risco na operação. Então, é um ponto de atenção,
onde a gente tem que, não pode ter ninguém próximo ali do local, o operador tem que estar muito atento na hora de posicionar essa carga lá, então verificar 2, 3 vezes, só realmente retirar totalmente os garfos na hora que essa carga tiver muito bem posicionada ali, da mesma forma que quando ele for elevar essa carga, ele for retirar essa carga para fazer o desempilhamento também, dá uma erguidinha ali, percebe, vê se esse pallet está bem posicionado nos garfos ali, está na posição correta. Se não tiver, baixa de novo na estrutura, reposiciona os garfos para que você consiga sair com segurança, E aí sempre com a carga baixa, Então procure fazer, dessa maneira, é o que a norma pede, ou o mais próximo disso possível. Lembrando que quando você não está fazendo 100%, não está fazendo o mínimo que a norma pede, você já está em posição de risco. Então procure fazer exatamente, da maneira como a norma solicita. Só faça essa movimentação, dos pallets com a carga baixa, Evite fazer esse movimento de, estou chegando com a carga, então já vou elevando para posicionar, ou na saída, então retirei o pallet lá da estrutura, já vou baixando e continuo, vou seguindo o meu caminho ali. Isso pode provocar acidentes graves ali, então a gente precisa evitar, só fazer essa movimentação quando eu tiver com segurança, quando eu tiver com os garfos ali de 15 a 20 centímetros. Esse é o procedimento mais correto, que a gente precisa seguir. A gente vai ter nas empilhadeiras AGLP, também o abastecimento delas, ou a troca desses cilindros. Então existe um procedimento para isso também. Normalmente nas empresas aí a gente vai ter um trabalhador autorizado a fazer esse abastecimento, Então não é todos os operadores que fazem essa troca de cilindro ou esse abastecimento do cilindro. Normalmente a gente vai ter um operador específico ali, que vai ter o treinamento de NR20, que vai ter o treinamento de abastecimento, de troca de cilindro também. Então esse nas empilhadeiras AGLP, a gente vai ter o procedimento correto, a forma correta em como fazer esse abastecimento aí também. Então o operador vai notar essa necessidade de abastecimento da empilhadeira e vai se deslocar até o local pré-determinado e deixá-la desligada lá nesse local. Então ele vai estar informando o colaborador autorizado que está aguardando aí, que seja feito o abastecimento ou a troca desse cilindro. Então o operador que não é autorizado a fazer o abastecimento, a fazer a troca desse cilindro, ele vai se limitar aí a levar o equipamento até o local pré-determinado, que não é o local de abastecimento, não é lá dentro onde a gente vai trocar o cilindro e fazer o abastecimento, é na parte de fora, nesse local somente o trabalhador autorizado que vai entrar. Então ele vai levar a empilhadeira até lá e vai avisar esse trabalhador autorizado, vai avisar o seu superior imediato que ele precisa fazer a troca do cilindro ou o abastecimento do mesmo. Então ele vai identificar essa necessidade lá no painel da máquina, enfim, e vai levar a empilhadeira até o local. Chegando lá, então ele vai comunicar o seu superior, vai comunicar esse trabalhador autorizado que está aguardando aí para ser feita a troca do cilindro ou o seu abastecimento. Feito isso, deixou a empilhadeira lá no local, ele vai aguardar aí a no mínimo 15 metros de distância do local, do bico de abastecimento, até que termine todo o processo. Então a gente está vendo ali, a empilhadeira está lá no local, o operador que está aguardando o abastecimento, ele vai ficar ali afastado, pelo menos a 15 metros desse local de abastecimento,
porque existem riscos ali. Então, somente o operador autorizado, que tem o treinamento de NR20, que tem a autorização, é que pode ficar lá no local. Então, vai se resumir a isso o operador que não pode fazer o abastecimento. Levar a empilhadeira lá até o local, fazer essa comunicação, estou aguardando aqui, preciso fazer o abastecimento da empilhadeira, a troca do GLP, e aí ele vai se retirar, ficar no mínimo 15 metros do local, ou seja, vai estar ali a uma distância segura, Então, vai estar ali aguardando. Aí o próximo passo, então, é esse trabalhador autorizado, assumir a operação da empilhadeira e vai até o local do abastecimento. Então, ele vai pegar a empilhadeira que estava parada ali, aguardando o abastecimento, e vai levar até o pit stop lá, até a área de abastecimento, que a gente já vai ver ali, que é toda fechadinha, isolada, que somente o operador autorizado, a pessoa autorizada, vai ter acesso a esse local. Então é um local que precisa ser restrito, é um local que tem que ser fechado, óbvio, vai ser um local arejado ali, mas com telinha, fechado, com cadeado, para que evite o acesso de qualquer pessoa que não seja aquele trabalhador que é o autorizado. Então, os demais operadores que não têm essa permissão em fazer o abastecimento ou a troca do GLP não podem ter acesso àquele local, assim como qualquer outra pessoa que não seja autorizada. Então, somente aquele operador autorizado, aquele trabalhador autorizado é que pode ter acesso ao local. Então, ele deve ficar fechado ali, trancado, e aí essa chave vai ficar lá com essa pessoa que é autorizado, vai ficar com o encarregado, com a segurança do trabalho, evitando assim que outras pessoas não autorizadas cheguem naquele local. Então, o operador vai levar a empilhadeira até lá, vai avisar que tem a necessidade de fazer o abastecimento, vai se manter a no mínimo 15 metros de distância, e aí o operador autorizado ali vai assumir a operação da empilhadeira e vai estar levando ela até o local lá onde vai ser feito o abastecimento. Então, fazendo o uso dos seus EPIs necessários, o trabalhador autorizado irá iniciar o abastecimento da empilhadeira, seguindo todos os procedimentos de segurança. Então, ali, utilizando luva, óculos, a gente vê que é um local fechado ali, isolado, mas com grade, mas é um local arejado, o ideal é que seja coberto esse local, mas enfim, tem ali um chuveiro de emergência próximo, se necessário. Então, tem toda uma estrutura para que esse trabalhador autorizado consiga fazer esse abastecimento. Então, está ali abastecendo a empilhadeira, nesse caso. Em alguns casos, vai estar trocando esse cilindro de GLP. Então, vai depender de quais meios ele vai ter disponível ali. Tem empresa que vai ter a casinha ali com cilindro de GLP, então eu vou tirar o cilindro vazio, e vou colocar um cheio, e eles vão ficar em locais separados, distintos. Aí alguém vai vir e vai fazer essa troca depois, o fornecedor vem e traz cilindro cheio e leva o cilindro vazio, ou a gente vai ter a estação ali mesmo, onde eu faço o abastecimento do cilindro. Então, o operador autorizado vai estar ali com todos os EPIs necessários, adequados, seguindo todos os procedimentos ali, Então, ele tem o treinamento de NR20, que é o treinamento de líquidos e combustíveis inflamáveis, Então, o GLP é um combustível inflamável. Ele vai ter esse treinamento de NR20 para, seguindo todos os procedimentos aí, fazer o abastecimento do cilindro ou propriamente a troca aí onde for necessário, vai dependendo da estrutura que a empresa tem ali, a real necessidade. Então, com segurança ele vai fazer o abastecimento
da empilhadeira, né? Ao terminar todo o processo, então, fez o abastecimento, o cilindro está lá bem preso, foi testado, válvula de segurança, tudo bonitinho, está fechadinho ali. Então, esse operador autorizado, ele vai levar a empilhadeira lá para fora, para o local pré-determinado, onde o operador aí sim vai assumir novamente a operação e vai seguir a sua rotina normal. Então, esse também vai ser o passo a passo aí para o abastecimento da empilhadeira, onde for o caso, né? Então, nas empilhadeiras a combustão, né, movidas a GLP, ou a gente faz o abastecimento do cilindro ou propriamente a sua troca, né? Diferentemente da empilhadeira elétrica, que aí a gente vai ter a estação de carregamento dela, a gente vai estar plugando ela nas tomadas ali, ou está fazendo também essa troca de bateria, né? A gente tem nas empilhadeiras elétricas essas duas opções. As mais modernas, a gente já conecta essa tomada, né, na energia elétrica, e ela vai fazer esse carregamento. E existem ainda um pouquinho mais antigas aí as empilhadeiras que a gente faz a troca da bateria mesmo. Então a gente tem uma estação ali onde ficam várias baterias fazendo esse carregamento ali conectadas, e quando houver a necessidade eu levo a minha empilhadeira até o local. Também a gente vai ter os trabalhadores autorizados e treinados a fazer esse tipo de movimentação, e aí eu vou retirar aquela bateria que normalmente é muito pesada, né? Então a gente precisa tá utilizando um carrinho ali para auxiliar, né, essa movimentação dessa bateria, né? Então a gente retira essa bateria que estava descarregada, e aí vai inserir a bateria que está com carga ali. Muito cuidado no momento de fazer essa movimentação, porque, como a gente falou, né, é uma bateria pesada, grande aí normalmente. Então a gente vai precisar de um auxílio de outro operador, de outra pessoa, para fazer essa movimentação e também para fazer a conexão dos cabos ali, né? Então também é um processo onde a gente precisa fazer com o máximo de atenção e segurança, né? Que diferentemente do GLP, onde a gente vai ter o risco ali de incêndio e explosão, no caso da bateria a gente não vai ter esse risco, né? A gente tem, claro, se ela não estiver desconectada ali, ligada ainda, né, na energia, a gente pode ter um curto-circuito ali, mas fazendo o procedimento correto, a gente pode ter o risco ali também de esmagamento, né, de queda dessa bateria, o que pode causar um dano gravíssimo também. Então, mais focado no GLP, porque ele é o mais comum, é um dos mais utilizados aí, e também porque é onde tem um risco maior, né? Então a gente vai ter essa questão do trabalhador autorizado aí, né, da pessoa específica para fazer essa troca de cilindro ou para fazer esse abastecimento do cilindro. Então é um risco maior, é o mais utilizado, com maior frequência aí, né? Hoje em dia a gente tem os equipamentos elétricos que estão aumentando bastante. Então também eles estão evoluindo no quesito segurança. Então a gente tem as empilhadeiras elétricas, que hoje em dia a gente faz o carregamento dela como se fosse ali, tá colocando qualquer aparelho elétrico, eletrônico na tomada, né? Ela tem o seu pluguinho ali, bem simples, né? Sem ruído algum, sem risco algum, para a gente fazer essa colocação, esse carregamento da bateria. A gente também tem lá aquelas outras baterias maiores, que ela tem aquela central de carregamento ali, então tem um pouquinho de risco ali também nessa troca de bateria, em tirar uma vazia, uma descarregada e colocar uma carregada, né? A gente precisa estar atento, sempre pedir o auxílio de outro operador, ter um carrinho manual ali, né? Ou algum outro procedimento para nos auxiliar nessa troca, porque é um momento crítico ali, né? Mas para tudo, como a gente falou, vai ter esse procedimento. Então, no momento
desse abastecimento, dessa troca de cilindro, dessa troca de bateria aí, a gente também tem um passo a passo que a gente precisa seguir, e aí a sua empresa é que precisa estar dando essas condições de segurança também para que você faça esse abastecimento, essa troca de bateria de forma segura. Então ela precisa estar treinando vocês no dia a dia aí, né, dar um treinamento específico sobre isso. No caso do GLP, então normalmente a empresa vai estar limitando a alguns trabalhadores para fazer esse serviço, esse abastecimento ou essa troca de cilindro, então eles vão precisar ter o treinamento de NR20 para serem considerados autorizados. No caso das trocas de bateria aí, então toda a equipe precisa conhecer o procedimento aí, né, nas empilhadeiras elétricas, está conhecendo esse procedimento, então a empresa vai fazer um treinamento específico para que você consiga fazer essa atividade com segurança também. Então, em todas as partes do processo aí, a gente vai ter os procedimentos para conseguir minimizando essa probabilidade do acidente, né? Então, a gente viu desde lá do começo até na parte final, não estou mais utilizando a empilhadeira ou no abastecimento. Em todas as partes aí vão existir procedimentos para que a gente consiga fazer a atividade com segurança. É esse o nosso grande objetivo aqui, que no final você esteja avaliando a sua forma de operação, se realmente está dentro do que a norma pede ou se precisa se adequar em algum ponto aí específico.